Fala, concurseiros, espero que vocês estejam bem. Já estão aí muito provavelmente na agonia, né, da intensidade dos estudos pós-edital. E a gente vai começar aqui com a nossa primeira aula sobre atuação policial e uso da força. Meu nome é Irlan Calaça, sou policial militar no estado de Sergipe há quase 19 anos. Atualmente faço mestrado em Direitos Humanos e vamos fazer essa relação entre os direitos humanos, a atuação policial e o uso da força, tá certo? Então, toma teu café aí, pega teu material de anotação e vamos embora. A gente vai começar aí com conceitos iniciais e a fundamentação jurídica do uso da força pelas forças de segurança aí no Brasil, certo? Então, para a gente iniciar, vamos passar aqui o nosso sumário. A gente vai falar aí sobre uso diferenciado da força, né? Porque dessa nomenclatura, onde é que isso daí está previsto. Vamos falar sobre as ações de uso da força em segurança pública, diferenciando aí principalmente a questão do que é força, o que é violência, né? Falar sobre o desescalonamento, os instrumentos normativos aí internacionais, principalmente aí o Código de Conduta para os encarregados da aplicação da lei, CCEAL, e o conhecido PEBUFAF, né, os princípios básicos do uso da força e arma de fogo. Vamos falar sobre legislação nacional pertinente, né, uma legislação também nacional específica sobre o uso da força, porque a gente teve algumas mudanças aí, na verdade o arcabouço normativo mudou bastante nos últimos 2 anos, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, para a gente iniciar com alguns conceitos básicos, né? O que é o uso diferenciado da força, onde a gente vai encontrar esse conceito explicitado em norma, vai ser aí no artigo 5º, na portaria do MJ, a portaria 855. Vejam que ela é do ano de 2025, é extremamente recente. E justamente faz parte desse esforço aí do governo federal para poder tanto atualizar e padronizar essas questões sobre o uso da força aqui no Brasil. Então vai ser aí a seleção apropriada do nível de força a ser empregado em resposta a uma ameaça real ou potencial, com vistas a minimizar o uso de meios que possam causar ofensas, ferimentos ou mortes. Então a gente vai visualizar que no próprio conceito ele traz consigo a essência de alguns princípios sobre o uso diferenciado da força e a gente vai comentar isso daí na sequência. E o que são as ações de uso da força em segurança pública? Mais uma vez, da mesma portaria, a gente vai extrair aí o conceito, que são as atividades realizadas por seus profissionais com o objetivo de impedir, reprimir ou apurar violações ao ordenamento vigente. Então a gente já consegue também extrair que as ações de uso da força em segurança pública não são sem motivo. E o motivo sempre vai estar relacionado com a consecução de você conseguir um objetivo legal, certo? De proteção aí ao ordenamento jurídico vigente. E não é também de qualquer forma, obedece a uma série de critérios e de princípios. E aí a gente chega no cerne da questão quando a gente analisa a ideia, as características do uso da força pelas forças de segurança e onde isso se afasta da violência. Lembrando que a gente tem essa discussão sobre o que é o uso da força e a diferença de violência, é uma discussão que vai para o mundo filosófico, né? Transcende aí a questão jurídica e social e às vezes os grandes teóricos não conseguem definir com clareza ou afirmam com tranquilidade que não dá para a gente definir de forma categórica, né, e diferenciar o que é um uso da força e o que é violência. E isso é interessante para a nossa discussão porque você é concurseiro e o concurseiro que quer entrar, inclusive, numa força de segurança, ele vai perceber que quando você está na força de segurança, você lida com a ocorrência, você não consegue nem tem tempo
para essa questão da filosofia, e o filósofo e todos os teóricos podem ficar discutindo ad eterno, mas o policial ele precisa decidir e resolver uma ocorrência. Então, a gente vai precisar de um limiar, né, de algo que separe o que é força e o que é violência. E isso basicamente vai ser a legalidade. Então, quando a gente separa, né, faz essa diferença conceitual entre o uso da força e violência, a violência é a ação arbitrária, ilegal, não legítima, não profissional, não é revestida aí das características que vão estar aí os princípios do uso diferenciado da força, os objetivos legais a serem atingidos. Então, essa violência pode ser praticada pelo profissional de segurança pública, se ele praticar a violência, ou seja, isso caracteriza que ele está fora desses limites legais e dos princípios. Então, o uso da força é a intervenção coercitiva imposta a uma pessoa ou grupo de pessoas pelos profissionais de segurança pública com a finalidade de preservar a ordem pública, a incolumidade física e o patrimônio das pessoas. Também aí na portaria 855. Então, essa vai ser a grande questão. Só que muitas vezes a gente tem, a depender da análise, da situação, de como o judiciário enxerga a ocorrência, de como a imprensa enxerga a ocorrência, o ponto de vista do operador naquele momento, com as condições que ele tem, etc. Então, isso daí até hoje gera uma série de debates. Por isso que a temática de uso da força, pelas forças de segurança, ela permeia tanto as discussões de direitos humanos, porque realmente é algo complexo, certo? Então, o que são as técnicas de desescalonamento? Primeiro, o que é desescalar? Né? E aí o conceito, também na portaria aí, 855, que são procedimentos, táticas ou estratégias utilizados com o objetivo de reduzir a intensidade de um confronto ou de uma situação com potencial de gerar violência, minimizando o uso da força. Ou seja, todas as ações que visam reduzir o risco envolvido para todos em uma ocorrência, isso é uma técnica de desescalonamento. E aí o conceito traz de forma muito feliz que são procedimentos, táticas ou estratégias. Então, isso daí, a técnica de desescalonamento, ela pode estar presente com relação a como o policial se posiciona, como ele verbaliza, inclusive também com a utilização da força. Beleza? Então, ao contrário disso, ou seja, desescalonamento é o que a gente sempre quer em qualquer ocorrência. Ao contrário disso, é o escalonamento. O escalonamento é um crescimento do risco envolvido em uma ocorrência. E isso pode acabar acontecendo com os mesmos tipos de ação. Então, um tipo de uso da força, a forma do policial se apresentar, a verbalização, se elas forem incorretas, elas vão gerar, ao contrário do desescalonamento, elas vão gerar o escalonamento da ocorrência. Então, esses conceitos aí estão bem delimitados na portaria e também seguem toda uma lógica de normativa que vem de instrumentos aí internacionais, certo? Então, quando a gente vai falar sobre instrumentos, né, normativos internacionais, ou seja, o referencial que a gente tem internacional dos direitos humanos que vão estruturar, vão dar base para a construção das nossas leis, decretos, portarias, protocolos institucionais, sempre a gente vai ter um direcionamento aí, vai ter como referencial, né, ali no preâmbulo, a gente vai ter a referência a esses documentos. Então, a gente inicia aí com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que a gente já sabe aí que é um produto, né, principalmente aí do pós-Segunda Guerra, da criação da ONU e da aglutinação de várias discussões, de vários documentos de vários países a respeito dos direitos humanos, em que a gente vai ter essa Declaração Universal, né? Em que seu artigo 3º aí fala que todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Então, esse item daí, ele vai se vincular com uma série de outras discussões para que a gente consiga entender essas características do uso da força pelas instituições de segurança pública que visam justamente salvaguardar a segurança, né, pessoal de todos, ou seja, a segurança pública. Então, só que
a Declaração Universal de Direitos Humanos, bem como outros instrumentos aí, eles são o que a gente chama de soft law, né? Ele é uma referência orientadora, ela vai trazer essa discussão. Os países signatários não vão ter consequências jurídicas diretas, né, do descumprimento do que está dizendo na declaração. Porém, a declaração vai ser a referência direta, né, de uma série de normas que aí sim são as hard laws, né? A lei dura é aquela que os países signatários eles se comprometem a transformar isso daí, inclusive, em legislação em seus países, e você tem uma consequência jurídica do não cumprimento. Né? Um exemplo aí é a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, em que o Brasil é signatário, em que no seu artigo 4º vai estar dizendo aí, cada Estado parte assegurará que todos os atos de tortura sejam considerados crimes segundo a sua legislação penal. Então, a partir desse compromisso, aqui a gente tem também a criação de uma série de legislações no nosso país, ok? Então, lembrar disso daí, né? A gente tem soft law, hard law, a gente tem, ou seja, instrumentos que não têm consequência jurídica diretamente, só que eles são norteadores, são orientadores, têm uma influência direta e impactante no que vai ser produzido, tanto internacionalmente quanto nacionalmente, ok? Para atender o que está dizendo na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e aí esses outros instrumentos sim vão ter uma penalidade, né? Se houver o descumprimento, ok? Então, quando a gente passa aí para... E aqui são outros exemplos, tanto o CCEAL quanto o PEBUFAF são exemplos aí de soft law. Só que eles todos são referência, por exemplo, para as legislações nacionais, o decreto que a gente tem a respeito de uso da força, para as portarias, para os protocolos na maioria das instituições sobre o uso diferenciado da força vão estar citando diretamente esse contexto internacional, então vou falar sobre esses dois instrumentos. Então, o CCEAL, por exemplo, vai trazer no seu artigo 2º, no cumprimento do dever, os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem respeitar e proteger a dignidade humana, manter e apoiar os direitos humanos de todas as pessoas. Artigo 3º, os funcionários responsáveis pela aplicação da lei só podem empregar a força quando estritamente necessária e na medida exigida para o cumprimento do seu dever. Eu lembro muito bem de um fato em um policiamento de festa, policiamento de evento, em um determinado estado, em que a patrulha tinha uma briga acontecendo, e aí quando a patrulha chega próximo para poder intervir, o causador ali daquele tumulto começa a sair correndo, foge da polícia. E a patrulha vai correr atrás. E aí nesse deslocamento, tudo muito rápido, tinha um ponto que o cara passou, pulou as caixas de isopor de ambulante, né? E aí na patrulha o primeiro viu, pulou, o segundo viu, pulou, o terceiro não viu e bateu ali, caiu, assim, foi uma queda feia pra caramba, mas se levantou rápido aquele misto de vergonha e a dor e a raiva de ter caído porque estava atrás daquele infrator. E aí correu, né, com sangue nos olhos. E aí teve um momento que o cara pegou e parou e se entregou. Colocou a mão na cabeça e esse policial continuou correndo e quando chegou, pegou e chutou ele. E aí vem essa relação com a medida exigida para o cumprimento do seu dever, né? O uso da força para poder você conseguir fazer com que a determinação policial seja cumprida, beleza. Mas nesse ponto aí em que o indivíduo já tinha parado, se entregar, ele estava fugindo, parou de fugir. Por mais que o policial tenha aquela raiva, não, eu caí, né, porque eu estava tentando perseguir ele, por isso eu caí, me machuquei, passei vergonha, etc. Porém, no momento que você usa a força ali somente para poder ter uma descarga emocional, né, usa dessa, e aí já não é mais uso da força, é violência, né, a gente não tem esse objetivo, né, do cumprimento do dever, ok? Ou seja, a força, empregar força quando estritamente necessária e na medida exigida para o cumprimento do seu dever.
Então é sempre importante lembrar disso aí. E no PEBUFAF, né, a gente tem aí uns exemplos, né, porque essa normativa vai reconhecer a importância e a complexidade do trabalho policial e destacar o papel que é vital na preservação da ordem pública, bem como das qualificações, treinamento e conduta dos encarregados de aplicação da lei. Então, é um documento que traz a importância aí a respeito da qualificação, bem como a gente tem também nas portarias atuais, né, principalmente a 855, um descritivo a respeito da necessidade de qualificar de maneira periódica, né, a força policial para o uso de instrumentos, de equipamentos aí de menor potencial ofensivo, que inclusive vai ser tema de uma das nossas aulas, certo? E aí, quando a gente vai verificar o que é que define, norteia, controla o uso da força pela atividade policial, o próprio poder de polícia, por exemplo, a gente vai ter várias normativas que vão estar distribuídas aí no ordenamento jurídico, em que vão definir tanto uma série de condutas, de possibilidades na atividade policial, na atividade de segurança pública, né, exemplo da própria Constituição Federal, né, que vai definir ali no artigo 144, né, que vocês estão aí cansados de saber. A gente vai ter isso também representado na Constituição do Estado de Sergipe. Mas a gente vai ter, por exemplo, a definição de poder de polícia ali no Código Tributário Nacional. Então, ali no seu artigo 78. Então, veja que a gente tem definições que vão estar na Constituição, definições que vão estar no Código Tributário Nacional, definições que vão estar no Código Penal, no Código de Processo Penal, ou vão estar em súmula vinculante, ou vão estar em decreto, ou vão estar em protocolo da nossa instituição, um chamado POP, né, um procedimento operacional padrão. Então, lógico que isso obedece a uma hierarquia, porém você tem aí uma série de instrumentos que vão nortear a questão da utilização da força. Então, exemplos aí do Código Penal, né, no artigo 23, por exemplo, que define a questão do estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, em que basicamente as condições que colocam aí a situação do uso da força, né, pelo profissional de segurança pública, basicamente vai estar enquadrado na legítima defesa, né, e de maneira mais específica, em algumas vezes, e aí tem mais discussão a respeito do estrito cumprimento do dever legal, ok? Bem como Código Penal Militar, por exemplo, ele vai definir aí, né, que entende-se legítima defesa quem usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual iminente a direito seu ou de outrem. E aí eu vou confessar para vocês que quando a gente vai para a prática policial, o que gera uma complicação muito grande é essa definição, né, do que é, de maneira objetiva, do que é esse iminente. Quando é que começa esse iminente? Né? Porque se a letra da lei colocou ali que é uma injusta agressão atual, ou seja, está acontecendo, isso talvez seja mais fácil da gente delimitar, ou iminente, que está prestes a acontecer. E aí o policial ele pode e deve utilizar a força justamente para poder, e isso daí a definição da legítima defesa também é para qualquer um, não só para o agente de segurança pública, mas que ele vai defender direito seu ou de outro, ou de terceiro. Então, essa definição da iminência que é um negócio que gera a complicação na análise dos casos práticos, certo? Então, por exemplo, questão de emprego de algemas, a gente tem aí o artigo 234, né, do Código de Processo Penal Militar. O emprego de algemas deve ser evitado desde que não haja perigo de fuga ou de agressão da parte do preso, ou de modo algum será permitido nos presos a que se refere, né, o artigo aí 242. Também a questão da definição sobre o uso de armas, né, só se justifica quando absolutamente necessário para vencer a resistência ou proteger a comunidade do executor da prisão ou de auxiliar o seu. Veja, sempre essas definições elas vão estar ali amparadas, relacionadas, vinculadas diretamente ao que está dizendo na Declaração Universal de Direitos Humanos, vai estar com relação ao PEBUFAF, o CCEAL, e aí a gente vai ter essa repercussão em outras, né, definições. A gente vai ter, por exemplo, na súmula vinculante,
né? Então, isso daí a gente precisa estar sempre entendendo, ter clareza com relação ao que autoriza, né, certas ações. Porque, veja, o funcionário público, ao contrário do cidadão comum, onde para o cidadão comum, o que não está proibido pela lei é permitido, né? Para o profissional aí, principalmente de segurança pública, já é o contrário, né? Ele pode fazer o que está definido em letra de lei que ele pode fazer. Então a gente tem algumas legislações aí específicas nacionais, né? O exemplo é a 13.060 de 2014, ela até é antiga, né? E disciplina o uso dos INPOs, né? Os instrumentos de menor potencial ofensivo, pelos agentes de segurança pública em todo o território nacional. Porém, se você for acessar a lei 13.060, ela tem meia lauda, não diz muita coisa não. Fala ali sobre princípios, uso da força e tal, e diz que alguma outra coisa vai regulamentar tudo. Então, o decreto 12341 já é de dezembro de 2024. Então, nesse tempo aí da 13.060, né, até esse decreto aí 12341, que a gente tinha, era uma portaria interministerial 4.226, que tinha ali uma série de definições, mas que ela foi revogada justamente com o advento aí do decreto 12341, que ele vai regulamentar a Lei 13.060, né, para disciplinar o uso da força e dos ímpetos pelos profissionais de segurança pública. E aí, logo após o decreto 12341, vão vir as portarias, né? E principalmente aí a portaria 855, que também vai destrinchar a respeito, vai trazer uma série de conceitos, vai trazer o conceito sobre desescalada, então reforça sobre essa terminologia do uso diferenciado da força, né, que é algo que se pergunta muito, é uso diferenciado, é seletivo, é progressivo, tal, instrumento não letal, é de menor potencial ofensivo. Então, a gente tem essas diferenças conceituais em que a gente consegue tirar essa dúvida com a previsão que a gente vai ver no normativo. Né? Se a norma está falando sobre uso diferenciado da força, então essa é a terminologia mais adequada. Porque às vezes eu vejo, a gente tem uma série de discussões do porquê, do que é melhor, do que é pior, e etc. Por que não seletivo da força? Não porque progressivo. Porque progressivo dá uma ideia de que o uso da força tem que começar baixo obrigatoriamente e ele vai crescendo. Mas você pode ter simplesmente uma ofensa, uma agressão que ela já é letal. Então não faz sentido que você comece do nível mais baixo, né, para chegar até... Se o negócio já começou letal, você dobrou a esquina, tá um cara com um fuzil atirando em você, tá um cara com uma pistola atirando em você, né, e que você, não, eu vou fazer um esforço de presença, de verbalização, para depois até o instrumento de menor potencial ofensivo até chegar, né, no uso da arma de fogo. Então não faz sentido. Porém, mais do que questões de palavras, é importante a gente discutir, né, os procedimentos envolvidos e, por exemplo, quando a gente fala sobre uso diferenciado da força, né, a estrutura da norma vai justamente dizer esses objetivos, vai elencar o que pode e o que não pode, como deve ser feito, os objetivos a serem atendidos, né? Então, isso acaba sendo mais importante que simplesmente o nome em si, uso diferenciado, ok? Porque às vezes, a depender do contexto, pode sair aí ainda questão com a outra nomenclatura. Então, decreto aí 12341, do final de 2024, artigo 2º aí, são princípios gerais de uso da força em segurança pública, a legalidade, a precaução, a necessidade, a proporcionalidade, a razoabilidade, a responsabilização e a não discriminação. Então a gente tem novos princípios de uso da força. Eu passei 10 anos aí dando instrução sobre o DF, falando sobre os princípios, né, antigos, e a gente tem aí a adição de 2 princípios, a saída de um substituída por outro, enfim. Esses princípios reformulados trazem para a gente uma tônica, uma noção de expectativas sociais, legais, institucionais, sobre o uso da força pelas instituições de segurança pública, certo? Porque por mais que
alguns princípios desses são redundantes, eles já estavam previstos ou em outros princípios, ou na própria estrutura da norma, etc. Ele ser explicitado aí como princípio de uso diferenciado da força, traz uma importância, né? Um destaque para a questão. Então, quando a gente fala sobre precaução, sobre responsabilização e sobre não discriminação, né, a gente tem esse destaque que é trazido aí para o nível de princípio, beleza? Artigo 3º aí, a força deverá ser utilizada de forma diferenciada com a seleção apropriada do nível a ser empregado, em resposta a uma ameaça real ou potencial com vistas a minimizar o uso de meios que possam causar ofensas, ferimentos e mortes. Ou seja, qual é o nível de uso da força que deve ser selecionado, deve ser empregado? É aquele que for o menos gravoso para resolver. Então essa é a grande questão, né? Ou seja, o meio menos gravoso que ele dê solução para essa ocorrência. Então, ela vai ser apropriada, a seleção apropriada do nível a ser empregado em resposta a uma ameaça que é real ou é potencial, com vistas a minimizar o uso de meios que possam causar ofensas, ferimentos ou mortes. E aí o decreto 12.341 também vai falar aqui, ó, no seu artigo, no parágrafo 1º. Os profissionais de segurança pública deverão priorizar a comunicação, a negociação e o emprego de técnicas que impeçam a escalada da violência. Então, vai mostrar o enfoque nas medidas de desescalonamento. Então, ele vai trazer conceito, na portaria 855 vai trazer conceito, tal, de escalonamento também. Então, ele destaca que os policiais devem priorizar a comunicação. Quando ele fala priorizar a comunicação e negociação, não quer dizer, mais uma vez, que você vai dobrar uma esquina, vai ter um indivíduo lhe atacando com uma arma de fogo, atirando em você, e você vai dizer, não, eu não posso atirar porque eu preciso usar a comunicação obrigatoriamente. Não, eu tenho que priorizar. Priorizar no sentido que sempre que possível, que eu consiga uma resolução sem uso da força, eu devo fazer. Então, justamente para impedir uma escalada de violência. E aí depois a gente vai ter o emprego de arma de fogo será medida de último recurso. Mas o último recurso, em contextos reais específicos, pode ser utilizado primeiro? Pode. Porque, veja, a seleção, o uso diferenciado é a seleção adequada, justamente para você, né, impedir ali a ação contra você ou contra terceiro. Então, mais uma vez, né, a norma ela não vai falar que a arma ela é o último recurso justamente porque ela é o mais gravoso. É o que tem mais chance de causar lesões graves e morte, certo? Então, não é legítimo o uso da arma de fogo contra pessoas em fuga que estejam desarmadas ou que não represente risco imediato de morte ou de lesão aos profissionais de segurança pública ou a terceiros. Né? Aí vem logo depois, veículo que desrespeite bloqueio policial em via pública, né? Exceto quando o ato represente risco de morte ou lesão aos profissionais de segurança pública ou a terceiros. Veja, sempre vai estar falando basicamente a mesma coisa. Qual é o princípio? Esse ataque, essa agressão, ela é potencialmente letal ou não? E essa é a questão. Porque a pessoa em fuga, somente por estar em fuga, né, faz sentido o uso da arma de fogo? Não. Agora, a pessoa em fuga, estando armada, por exemplo, efetuando disparos, ou a pessoa que com o veículo desrespeitou o bloqueio policial, porém ou seja, está na iminência de atropelar um policial ou um terceiro, ou seja, de causar, tem risco de morte aos profissionais de segurança pública ou a terceiros. Aí faz o juiz o uso da arma de fogo. Então, é isso que a gente tem que ter, essa capacidade de análise aí, tanto para as questões que tragam essa reflexão sobre a vinculação de uso da força com direitos humanos, beleza?
e sobre as normas específicas. O emprego de arma de fogo ou de instrumento de menor potencial ofensivo deverá ser restrito aos profissionais devidamente habilitados para sua utilização. Isso daí é importante justamente que dá essa característica de responsabilização tanto de quem usa e de quem entrega o meio para o profissional que não é habilitado. Então, o uso da arma de fogo, se você está aportando aquela arma, você tem que ter tido uma habilitação específica para aquela arma. Se você vai estar utilizando um agente químico, por exemplo, um espargidor, uma granada, se você vai estar utilizando a calibre 12 com munição de impacto controlado, você tem que ter sido devidamente habilitado. A gente vai falar mais sobre isso na nossa aula a respeito do INPO, beleza? E aí a portaria 855 está falando aí, no artigo 3º, os órgãos de segurança pública deverão disponibilizar aos seus profissionais em serviço individualmente, no mínimo, um instrumento de menor potencial ofensivo específico de debilitação, um instrumento de menor potencial ofensivo específico de incapacitação. E aí a portaria ela traz as definições sobre o que é debilitar e o que é incapacitar, né? A gente vai trazer aqui essa explicação, mas basicamente, quando alguém é debilitado, é reduzida a capacidade combativa, a capacidade ofensiva, certo? Mas não não acaba, não subjuga totalmente o indivíduo, apenas debilita. E o instrumento de incapacitação, ele tira a capacidade do indivíduo de autodeterminação, ou seja, a capacidade dele de agir, né? Então a gente vai ter aí alguns instrumentos que vão estar relacionados a essas categorias, bem como aí equipamentos de proteção individual necessários à sua atuação, independentemente de portar ou não arma de fogo. Então, muitas vezes, em algumas instituições, a instituição ainda não tinha o porte de arma de fogo para os seus agentes, e aí parece que pelo fato de ele não portar arma de fogo, não precisa do colete balístico, né? E isso não tem lógica, ok? Não é atrelado à necessidade do colete balístico ao porte da arma de fogo, mas sim ao risco de ser alvejado. Então, os instrumentos de menor potencial ofensivo e os equipamentos de proteção deverão estar em plenas condições de uso e dentro do prazo de validade, ok? A gente vai olhar os instrumentos de menor potencial ofensivo, alguns têm validade às vezes de 2 anos ou de 5 anos, colete balístico também, capacete balístico também, escudo balístico também, até o traje de fragmentação do pessoal lá do esquadrão antibombas do BOP, aquele traje ele tem um material que é o mesmo material do colete balístico e que tem um prazo de validade. É um equipamento caríssimo, porém ele vence do mesmo jeito que o colete balístico. Então, meu povo, esse foi o encerramento da nossa aula inicial, né? Então, a nossa próxima aula, que é sobre princípios do uso diferenciado da força, né? A gente vai começar em instantes. Fique ligado, fique atento e acompanhe a nossa discussão. Valeu!